Às vezes eu penso que ter uma mente inabalável soa como um superpoder. Tipo, nada te atinge, nada te derruba, você é aquela pessoa calma até quando o mundo está pegando fogo. Só que aí eu lembro que não existe ninguém 100% imune à vida. Todo mundo sente medo, raiva, tristeza, ansiedade. Não existe blindagem total. Mas o que existe, sim, é uma diferença brutal entre quem se afunda no primeiro tropeço e quem consegue atravessar a tempestade inteiro. E essa diferença não é genética, não é mágica, é treino, é mentalidade, é prática diária. Criar uma mente inabalável não significa virar uma estátua sem emoções. Significa aprender a dançar com os problemas em vez de lutar contra eles. E para isso, a primeira coisa é entender a diferença entre reagir e responder. Reagir é quando alguém te cutuca e você explode sem pensar. É quando o trânsito trava e você já sente o sangue ferver. É quando uma mensagem sem resposta vira gatilho para paranoias. Responder é outra história. É quando você respira antes, quando dá um passo atrás e pensa, ok, isso está acontecendo. Qual é a melhor forma de lidar com isso? Uma mente inabalável começa nesse intervalo minúsculo entre o que acontece e o que você faz com isso. Só que para conseguir isso, você precisa aceitar algo que muita gente odeia admitir. Você não controla quase nada na vida. Não controla o humor do seu chefe, não controla o que os outros pensam de você, não controla o preço do dólar, nem a próxima pandemia, nem a fila do banco. E sabe o que sobra? Só o que está dentro de você. Seus pensamentos, suas atitudes, seus valores. É pouco, mas é suficiente. Porque quando você para de gastar energia tentando controlar o incontrolável, você ganha força para dominar o que realmente depende de você. Isso é estoicismo básico. Os caras lá de 2000 anos atrás já estavam cansados de repetir. Não é o que acontece com você que importa, é como você responde ao que acontece. E convenhamos, se até os filósofos da antiguidade precisavam se lembrar disso, quem dirá a gente que surta porque o Wi-Fi caiu? Outra parte de criar uma mente inabalável é aprender a suportar o desconforto. Todo mundo quer ser resiliente até que aparece a primeira dificuldade. Aí já vem o choro, a desistência, o não aguento mais. Mas pensa comigo, como você fica forte sem treino? Não dá para desenvolver músculo sem peso. Não dá para aprender paciência sem esperar. Não dá para aprender resiliência sem desafio. As dificuldades não são castigo, são academia mental. É no desconforto que você fortalece sua mente. E isso me leva a uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Às vezes você mesmo é o inimigo da sua força mental. Como assim? Bom, toda vez que você alimenta pensamentos catastróficos, toda vez que você se coloca como vítima de tudo, toda vez que você se compara sem parar, você está cerrando as próprias pernas. Uma mente inabalável não é construída só no que você faz quando o caos chega, mas no que você alimenta todo dia. Por exemplo, se você consome só notícia negativa, passa horas nas redes sociais se comparando com gente que nem conhece, dorme mal, come qualquer coisa e acha que a mente vai ficar forte. Sinto te dizer, mas você está esperando colher saúde mental em um terreno que só tem lixo. Agora, não me entenda mal. Não é sobre ser positivo o tempo todo, não é sobre virar aquele coach que diz que tudo é lindo. Não, é sobre equilíbrio. Você precisa filtrar o que coloca para dentro. Precisa cuidar do corpo, porque mente e corpo não se separam. Precisa criar pequenos rituais de autocuidado que te deixam centrado. Isso pode ser meditar, pode ser escrever um diário, pode ser simplesmente caminhar sem celular no bolso. Pequenas coisas, mas que feitas com consistência, constroem força mental. E tem mais. Uma mente inabalável não significa uma mente solitária. Você pode ser forte e ainda assim pedir ajuda. Pode ser resiliente e ainda assim desabar às vezes no colo de alguém. Isso não te faz fraco, te faz humano. A verdadeira força não é nunca cair, é sempre se levantar. Então, resumindo, sem virar uma lista de coach barato, criar uma mente inabalável é basicamente aprender a responder em vez de reagir. Aceitar que você só controla a si mesmo. Enxergar as dificuldades como treino. Cuidar do que você alimenta na sua mente e corpo. E entender que pedir apoio não te torna menor.
Se você conseguir aplicar isso, não vai virar um robô sem sentimentos, mas vai descobrir algo ainda mais poderoso: a capacidade de não se deixar dominar pelas tempestades. Porque no fim das contas, ser inabalável não é sobre o mundo parar de te testar, é sobre você aprender a ser sólido mesmo no meio dos testes. E aí, quando o caos vier, porque ele vai, você não desmorona. Você respira fundo, ajeita a postura e continua. E talvez seja isso que diferencia quem sobrevive da vida e quem aprende a viver de verdade.